estudante de Direitos e estamos aqui para descomplicar o direito civil. Eu sou a Bianca e estou aqui com as minhas colegas Ana Carolina e Maria Valentina. Boa noite, Lovers! No tema de hoje, para o primeiro episódio, a gente tem que começar com chave de ouro. Então vamos falar sobre um tema que está muito em alta depois da prisão do Deolano e das investigações do Gustavo Lima, né? O que é? Caso de aposta. Os influencers hoje em dia têm divulgado à torta e à direita as casas de apostas, sem conscientizar seus seguidores que isso é um grande perigo, financeiramente falando. Para entender melhor o que está por trás disso, juridicamente falando, vamos entender o que é responsabilidade civil. Para entender se esses influencers têm o dever de ser responsável por essas perdas financeiras que esses seguidores estão tendo. Vamos falar disso, vamos perguntar o que é o conceito de responsabilidade civil para Carol. Oi, gente, tudo bem? Para a gente falar, né, da prisão da doutora Deolane e das acusações que o Gustavo Lima sofreu nesses últimos tempos, a gente tem que associar com dois temas, que é a responsabilidade civil e o abuso de direito, né, que andam ali ligados. E o nosso Código Civil brasileiro, e você sabe que tem muitas pessoas que não saibam sobre isso, ele é cheio de artigos que falam da responsabilidade civil. E o conceito básico de responsabilidade civil é que a responsabilidade é o dever, né, que uma pessoa tem de reparar o dano que ela causa a uma outra pessoa, né? E o Código brasileiro, ele traz a ideia, diferente de alguns códigos que tem em outros países, que é de restaurar o estado anterior, né, ao prejuízo que a pessoa teve. E esses prejuízos que a gente fala pode ser tanto num contrato que é firmado em ambas as partes, ou no caso de uma violação de uma norma, de um direito que está no Código Civil, tá? E o Código Civil fala que existem dois tipos, pode ser na forma intencional, que é o dolo, ou acidental, que é a culpa e a negligência, tá? O conceito de abuso do direito, pessoal, é a questão quando você tem um direito previsto por lei, só que você usa ele de uma forma desproporcional, né, àquilo que está previsto pela lei. E a questão do uso desse abuso de direito pode fazer com que a pessoa perca aquele direito, tá? Então, quando ela tem ali um direito, ela usa de má fé sobre aquele direito dentro de um contrato, dentro de uma ação entre ambas as partes. O Código Civil ele fala que a pessoa pode perder aquele direito, né? E não tem jeito da gente falar de responsabilidade civil sem citar os elementos da responsabilidade civil que a Carol vai estar falando pra gente aqui no podcast. Isso mesmo, Carol. Então, são três elementos essenciais para que ocorra a responsabilidade civil, que é a conduta, o dano e o nexo causal. A conduta é a ação ativa ou negativa, o fazer ou não fazer, que causa prejuízo a outra. O dano se subdivide em material e moral. O dano material são os prejuízos financeiros, que são divididos em lucros cessantes, que é aquilo que foi deixado de ganhar, e os emergentes, que são os demais prejuízos financeiros. O moral são divididos em estritos danos psicológicos e estéticos, danos físicos. O nexo causal é a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. A conduta do agente deve causar o dano. Então, esses três elementos que eu acabei de citar são essenciais para que ocorra a responsabilidade civil. Já a culpa, ela só vai ser necessária na responsabilidade civil subjetiva. Porque na responsabilidade civil subjetiva tem que ser comprovado que o agente agiu com culpa. A responsabilidade civil subjetiva em regra, a que é utilizada no Brasil. A responsabilidade civil objetiva não tem que ter culpa. Então, são os elementos conduta, dano e nexo causal. Isso está escrito no artigo 927, parágrafo 1. Ou seja, a diferença entre as duas é que na responsabilidade civil objetiva não precisa ser comprovada a culpa. Olha, e a gente já tem pergunta aqui no chat, hein? Caio Santos disse que, após ver os stories da influenciadora Virgínia,
que afirmava que a aposta era certeira e que a mesma teria ganhado milhares de reais. Ele disse que a influenciadora mostrava prints das partidas e que após ver isso, por confiar muito nela, ele apostou todo o seu salário do mês e acabou tomando um prejuízo enorme e assim se endividando. Ele quer saber se ele pode processá-la pelos prejuízos tomados. Certo, esse é o caso, uma ótima pergunta no final. Esse é o caso prático de responsabilidade civil contra a culpa, como minha colega Carol já havia mencionado. Assim, Caio, certo? Isso. Caio, acredito que você vai procurar jurisprudências, né, de forma jurídica, um suporte jurídico para te atender nisso, mas você necessariamente precisaria das provas, como prints, como vídeos, dos lucros que ela falou que obteu e até mesmo das suas perdas. Nessa responsabilidade civil contra a culpa, ela tem 3 subdivisões: a negligência, a imperícia e a imprudência. Vamos supor que a influenciadora tenha divulgado a casa de apostas sem ter feito uma breve pesquisa sobre os riscos e até mesmo ter alertado os seus seguidores. Isso seria um caso ótimo de negligência que a influenciadora cometeu. Já no caso da imprudência, a influenciadora ela divulgou esses casos de apostas de forma precipitada, entende? Ela caiu o dinheiro na conta dela, ela foi lá e divulgou, não quis nem. É um absurdo, colocando a equipe enorme que tem por trás. Exato, causando diversos problemas segundo o Caio, né? E a imperícia seria, no caso dela, divulgar aquela casa de aposta, fazer uma propaganda dizendo que aquilo ali rendeu financeiramente lucros absurdos, né? Que normalmente não rendem, e de forma empírica, né? Por não ser estudada na área da contabilidade ou financeiramente, ela divulga isso causando prejuízos ao Caio e até mesmo aos ouvintes, né? Então, precisamos alertar isso e acredito que você tem assim, um suporte bem legal para procurar um reembolso, né, da Virgínia. Isso mesmo, Caio. Qualquer coisa, você pode fazer mais alguma pergunta aqui pra gente, que a gente mata a sua dúvida, tá bom? Espero ter explicado. Tem mais alguma pergunta no chat, Caio? Tem sim, Bianca. A Angelina Silva perguntou se existe algum caso em que o agente não pode ser responsabilizado. Olha, Angelina, para a gente saber isso, a gente tem que observar casos a casos. Mas a gente tem sim algumas hipóteses em que o agente não vai ter esse dever de indenizar. Como, por exemplo, quando a culpa é da vítima. Um exemplo que a doutrina gosta muito de falar é quando um suicida se joga na frente a um carro em movimento. O motorista desse carro, ele não pode ter o dever de indenizar essa vítima, porque ele não teve culpa alguma no que aconteceu, ele não teve culpa alguma nos prejuízos e nas possíveis lesões que essa vítima pode ter tomado. Ou então, quando a vítima e o agente concorrem pelos prejuízos que causaram, as duas teve culpa, os dois teve culpas pelos danos ou pela falta daquela obrigação. Nesses casos, a indenização é dividida entre os dois, de acordo com o grau de responsabilidade que eles têm ali. Além de fato de terceiro, pode acontecer de nem a vítima, nem o agente ter qualquer tipo de culpa ali, mas e sim algum terceiro, alguma pessoa fora daquela obrigação. Nesses casos, o terceiro que vai ser responsabilizado, e não os sujeitos que estão ali, que são parte daquela obrigação. Um caso também que a gente deve citar, principalmente um caso recente, as notícias do Rio Grande do Sul, em caso em caso de força maior, onde são eventos inevitáveis e imprevistos que a gente não pode impedir que ele aconteça. Foi o caso do Rio Grande do Sul com as enchentes, então, se uma pessoa ali que tinha alguma obrigação devido àquelas enchentes não pôde cumpri-la, então ela não pode ser responsabilizada por aquilo, porque ela não tinha qualquer culpa pelo que aconteceu. Além da legítima defesa, que é quando alguém age para se defender de uma agressão. Às vezes aquele sujeito não cumpriu com a sua obrigação para defender aquele direito, aquela agressão que ele estava tendo. Além do exercício regular do direito, que é quando a lei te dá aquele aval para não cumprir essa obrigação por lesar outra pessoa. O estado de necessidade também é importante citar, porque é quando alguém deixa de cumprir essa obrigação para evitar algum dano maior, para ele mesmo ou para outra pessoa.
Esses casos que eu citei são casos em que a lei traz para a gente, mas pode acontecer também que as partes da obrigação elas entrem em um consenso e coloquem ali no contrato que não vai ter qualquer tipo de indenização caso alguma delas seja lesada. Nesses casos, assim, deve-se observar melhor ainda caso a caso como é que está escrito ali no contrato, para a gente saber que rumo deve ser tomado. Assim, pessoal, observando toda essa ótica, tudo que a gente explicou aqui, a gente chega numa conclusão de que sim, os influenciadores devem ser responsabilizados, principalmente se a gente for observar a Lei 8.078 de 1990, que prevê que os influenciadores são considerados intermediários na relação entre o comércio e a empresa e o consumidor, e que, portanto, ele possui a responsabilidade de transmitir informações precisas e verdadeiras. Aquele influenciador, ao divulgar as casas de apostas, ele deve ter certeza que aquilo vai trazer um lucro verdadeiro para seus seguidores. Então, se os influenciadores publicarem anúncios de jogos ou produtos fraudulentos, e isso causar algum prejuízo aos seus consumidores, eles podem sim responsabilizar por danos morais ou danos materiais por todo aquele prejuízo que o seu seguidor sofreu. Então, sim, trazendo aqui o nosso tópico do vídeo de hoje, no podcast de hoje, os influenciadores têm responsabilidade pelos danos que eles causam aos seus seguidores quando divulgam esses jogos de apostas, esses jogos de azar, o famoso tigrinho, né? E há mais alguma pergunta no chat, Carol? Tem sim, Bianca, tem mais uma pergunta aqui do Evarildo Costa. Suponha que uma pessoa, ele mandou perguntar para Maria, tá, Maria? Suponha que uma pessoa aposte em um site promovido por vários influencers. E a pessoa argumenta que o site não deixou claro o risco. Não. Melhor, põe de novo, porque o celular desligou no meio do negócio. Deixa eu falar. Tem sim, Bianca, tem mais uma pergunta do Evarildo Costa. Ele perguntou para Maria, viu, Maria? Suponha que uma pessoa aposte em um site promovido por vários influencers e a pessoa argumente que o site não deixou claro o risco, a plataforma deve ser responsabilizada? Certo, isso é um caso claro também de excludente de responsabilidade. No caso, a responsabilidade da plataforma pode ser discutida, porque normalmente em sites de apostas, eles deixam de forma omissa a qualificação financeira, né? Sobre os riscos e tal. Por isso que torna-se complicado de provar. Mas se ele encontrar algo, normalmente isso acontece naqueles certificados de aceito, concordo, que ninguém para ler. Então, eu acredito que dá, mas Mais complicado assim desses casos de apostas é que a maioria não tem uma empresa aqui do Brasil, né? A gente não tem um representante deles aqui para poder ter essa intermediação. Isso acaba prejudicando muito a nossa lei de colocar algum tipo de não legislação, mas algum tipo de punição para esses casos que causam muito prejuízo assim para as pessoas. A gente tem sim em andamento uma lei, a Lei das Bets, que tem o objetivo de regularizar essas apostas, mas é uma lei que está sendo muito discutida, muitas pessoas estão contra, porque esses influenciadores que divulgam essas casas de apostas é um dinheiro muito fácil, muito rápido para eles. Geralmente essas casas pagam milhões, assim, é um stories, eles recebem muito por isso. Então é complicado, a gente tem muita oposição contra essa lei da Bet, mas tem uma grande expectativa sim que ela vai ser aprovada e que logo a gente vai ter uma regulamentação para esses jogos de azar, para esse famoso tigrinho. engraçado, né? Atualmente eu estava assistindo a TV e saiu que agora as casas de apostas, empresários brasileiros criam casas de apostas para serem legalizadas aqui. E é o seguinte, grande parte desses influencers, eles ganham pela sua perda, né? Se Carol perde ou apenas acessa o site, eles já obtêm lucro com aquilo que não é muito viável para eles. Lembrando que ele não ganha só pelo stories, né? Ele também ganha se cada um de nós acessar o site. Ele vai ganhar
divulgação fraudulenta que ele faz. Às vezes é um site de roupa que nunca envia seus produtos. Às vezes é um site de óculos que tem óculos de baixíssima qualidade por preços exorbitantes. Então, assim, a gente não pode pensar só nessas casas de apostas. A gente tem que pensar na responsabilidade desses influenciadores de modo geral, por tudo que eles postam mesmo. Apesar desse assunto de jogos estarem bem altos, as outras divulgações que esses influenciadores fazem não podem ser deixadas de ser levadas em consideração, porque elas também podem causar prejuízo aos seus seguidores. A gente tem uma questão também de um argumento que foi até usado no caso da doutora Deolane, né? Que da questão da indução que eles usam ali nos stories, porque muitos desses influenciadores, eles mostram uma riqueza exorbitante para os seus seguidores, né? E às vezes pega uma mãe de família, um pai de família que não tem aquela mesma condição e eles prometem, né, coisas assim que, se fosse olhar os olhos humanos, seria muito difícil de uma pessoa chegar numa riqueza e num serviço normal, né? Então, um dos argumentos, inclusive, que foi usado no processo da doutora Deolane, que manteve ela presa, foi nessa questão de indução, né? O promotor ele chegou e falou assim, quando as famílias que são destruídas tanto financeiramente como na questão psicológica, a gente viu que diversos casos de pessoas que perderam tudo no Brasil, né, devido a essas casas de apostas. Então, assim, essa indução, esse falso enriquecimento que eles pregam, então eles enquadram em diversos artigos da responsabilidade civil que falam principalmente na questão de indução. Eu acredito que ali a linha tênue, né, é muito fina ali entre uma dica, um influenciador e uma publicidade. Não dá para perceber hoje em dia que a gente nem tem uma legislação própria. Acho que eles não enfatizam o suficiente quanto é perigoso, quanto se pode perturbar. Acredito que deveria ser penalizado, né, ou observar, né, embaixo, assim, a publicidade, dica, entende? Mas, assim, o Código Civil de 2002, ele como a Carol disse no começo, ele traz muitos artigos sobre a responsabilidade civil. Então, assim, a gente pode sim responsabilizar esses influenciadores de acordo com tudo que a gente já falou aqui. É uma coisa que não pode deixar passar, para não ocorrer mais com tanta frequência, né? Para a gente poder, eles poderem ser responsabilizados por entenderem o tamanho de sua força, tanto que a voz deles chega longe e o prejuízo que eles podem causar a muitas pessoas. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Lembrei aqui, ó. É do Júlio Torres. Ele foi no caso das apostas online. Quando é que o influenciador é considerado responsável? É sempre da forma objetiva? Olha, Júlio, a responsabilidade pode ser objetiva se a divulgação for considerada uma atividade de risco. Aí vai depender do público influenciado, da natureza do jogo, da maneira que é promovido. Mas para falar disso, a gente precisaria de uma legislação específica. Deixe aí no comentário qual o tema do próximo vídeo que vocês querem por aqui, ou alguma dúvida que vocês tiveram sobre esse, que a gente responde para vocês no próximo vídeo. Gente, fiquem ligados, toda sexta-feira tem episódio novo. E às 7 horas, não percam, quero mais perguntas da próxima vez. E ficamos por aqui. Boa noite, Civil Lovers!